Bom, galera, nós vamos agora para a nossa aula de resolução de questões e a primeira questão é essa aqui, ó. Questão de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, ano de 2013. Diz: Jurandir, brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. E ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Então vamos lá, cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime também foi condenado no Brasil a pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. 10 anos e 2 meses. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses. Aí você pensa, pô, já tem essa aula gravada, já tem essa aula aqui do artigo 7º do Código Penal. Pega aí o seu artigo 7º do Código Penal. Isso aqui é um exemplo de crime de extraterritorialidade condicionada. Porque o crime de extraterritorialidade incondicionada é o artigo 7º, inciso 1. Artigo 7º, inciso 1. O artigo 7º, inciso 2, já são de extraterritorialidade condicionada. Então presta atenção. É crime lá fora, vamos imaginar que ele cometeu crime nos Estados Unidos. Tráfico de drogas é crime nos Estados Unidos, tráfico de droga é crime aqui no Brasil. Suponhamos que lá ele pegou 6 anos de prisão e no Brasil ele pegou 10 anos e 2 meses de prisão. E você fala, professor, por que ele foi processado nos 2 países, professor? Aí eu te respondo, para evitar a impunidade. Então, ele cometeu crime no estrangeiro. É crime no Brasil? É brasileiro? Também vai responder pela lei brasileira, ok? Tudo bem? Então, presta atenção. Lá ele foi condenado a 6 anos, no Brasil ele foi a 10 anos. A questão fala, questão diz, também foi condenado no Brasil a pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. Então no Brasil ele foi condenado com a pena superior. Nessa situação hipotética, e a questão começa aqui, nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. Essa questão é para você julgar se ela está certa ou se ela está errada. Concurso de Brasília, escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, ano de 2013. Bom, vai depender de muitas coisas, de muitos fatores. Se ele tiver cumprido a totalidade da pena no exterior, ele não vai poder responder, ele não vai poder ficar um dia sequer preso no Brasil. Então, aí ele não vai ficar nem 4 anos e 2 meses, não vai ficar nada. Então, se no exterior ele cumpriu 6 anos, a totalidade da pena, ele chegou aqui no Brasil, ele não tem que cumprir nada. Então, fica com essa informação. Segunda informação, se ele, ao invés de cumprir os 6 anos, ele cumpriu apenas 5 anos de pena e por algum motivo ele conseguiu uma liberdade provisória e retornou ao país, presta atenção, ele não cumpriu a totalidade da pena. Se ele não cumpriu a totalidade da pena, aí ele vai poder cumprir o resto da pena no Brasil, com a pena do Brasil. Então, suponhamos que ele foi condenado a 6 anos de prisão nos Estados Unidos. E ele ficou só 5 anos preso. Ele retornou para o Brasil. No Brasil, ele foi condenado a 10 anos e 2 meses. Então, ele tem que ficar mais 5 anos e 2 meses preso no Brasil. Porque uma coisa é, ele cumpriu a totalidade da pena. Outra coisa é,
ele não cumpriu a totalidade da pena. Então, existem duas respostas para essa questão. Essa questão, ela afirma que ele não pode ficar preso 4 anos e 2 meses. Essa questão está errada. O gabarito dessa questão, essa questão está errada. Porque ele pode ficar 4 anos e 2 meses preso aqui, ele pode ficar mais de 4 anos e 2 meses preso aqui, ele pode ficar menos de 4 anos e 2 meses preso aqui, como ele pode chegar no Brasil e não ficar nenhum tempo preso. Então a questão está errada, maldade da questão. Segunda questão, agente CESIP, pela teoria da atividade ou do resultado. Então vamos lá, teoria da atividade ou do resultado. O que essa questão está querendo falar? Pela teoria da atividade ou do resultado, no lugar do crime. Então a questão quer descobrir qual é o lugar do crime. Lugar do crime. Lugar do crime. Então, pela teoria da atividade. Tá querendo falar que pela teoria da atividade. A questão está falando pela teoria da atividade. Ou do resultado. Pela teoria da atividade ou do resultado, lugar do crime. Pela teoria da atividade ou do resultado, o lugar do crime é aquele em que foi praticada a conduta comissiva ou omissiva. Para eu determinar o lugar do crime, eu adoto a teoria que se chama ubiquidade. Para eu descobrir o tempo do crime, eu adoto a teoria da atividade. Produção, tá pegando aqui a atividade onde eu tô? Produção, tá pegando aqui? Tá mostrando a atividade? Não, tá cortando? Aonde que eu posso escrever aqui? Aqui, produção, aonde? Então tá cortando isso aqui que eu estou escrevendo. Produção, se liga aqui. Foca em mim. Para descobrir o tempo do crime, eu vou adotar a teoria da atividade. Produção, tá escrevendo atividade? Pegou o E aí de atividade? Ok. Então presta atenção, galera. Foca aqui. Para eu descobrir o lugar do crime, eu adoto a teoria da ubiquidade. Para eu descobrir o tempo do crime, eu vou adotar a teoria da atividade. Então, na sua prova, você vai chegar e vai escrever luta. Luta. E vai brincar com a seta. O L você vai jogar no U, o T você vai jogar no A. O L é de lugar. O U é de ubiquidade. O T é de tempo. E o A é de atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. A questão diz, pela teoria da atividade ou do resultado, atividade ou resultado, o lugar do crime, pela atividade ou resultado, pelo resultado eu não vou determinar nada. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Atividade é para eu descobrir o tempo. A questão número 2 está errada. Está errada. Gabarito errado. Vamos para a terceira questão. Segundo a doutrina, analogia legal ou leges. Analogia legal ou leges é aquela em que se aplica ao caso omisso um princípio geral do direito. Você vai puxar aí uma seta onde está escrito analogia legal. A produção falou que falta 3 minutos para o vídeo acabar. Analogia legal, você vai puxar uma seta e vai escrever aí integração da norma. Está copiando aqui, produção? Integração da norma. Ok? Integração da norma. Aí você escreve em
bonam partem. Em bonam partem. O que significa em bonam partem? Bonam partem tá pegando, produção? Ou cortou aí? Cortou de novo? Aonde que cortou, produção? Vai até onde aqui? Só bonam que vai? Só vai até bonam. Então vamos lá. Vamos aumentar isso aqui, ó. Em bonam. Vê se dá pra... Tá pegando aqui, produção? Bonam partem. Pegou? Ótimo. Em bonam partem significa em benefício do réu. Bom, em bonam partem significa em benefício do réu. O que é essa analogia legal? É uma integração à norma. Eu só vou fazer integração à norma se ela for em benefício do réu. Se for para eu prejudicar o réu, eu não vou fazer essa integração à norma. Então, essa analogia legal, questão número 3 diz, segundo a doutrina, analogia legal ou legis é aquela que se aplica a caso omisso a um princípio geral do direito. Ficou muito vago. Ficou muito vago. A analogia eu só vou aplicar se for em benefício do réu. Pode estar omisso, pode ser que a legislação não previu tal situação, mas eu só vou usar a analogia se eu for beneficiar o réu, se eu for prejudicar o réu, se for em malam partem, eu não vou usar a analogia legal, ok? Questão número 3 está errada. Questão número 4, escrivão da Polícia Federal. Questão número 4. Já tem gabarito? Tenta você fazer aí a questão número 4. Suponha que no curso de determinado inquérito policial tenha sido editada nova lei, que então deixou de tipificar o fato objeto da investigação como criminoso. Nesse caso, o inquérito policial deve ser imediatamente encerrado, porquanto se opera a extinção da punibilidade do autor. Questão número 4. Nós estamos tratando da famosa abolitio criminis. Ou seja, uma lei anterior falava que aquela conduta era uma conduta criminosa. Veio uma lei nova agora, e a lei nova fala que aquela mesma conduta não é criminosa. Ou seja, a lei nova aboliu a lei velha. Pegou o bizu? Então, abolício crimes. Suponha que no curso de determinado inquérito policial tenha sido editada nova lei, que então deixou de tipificar o fato objeto de investigação como criminoso. Nesse caso, o inquérito policial deve ser imediatamente encerrado? Sim. Sim. Porquanto se opera a extinção da punibilidade do autor? Perfeito. Questão 4 está correta. Vamos para a questão 5. Questão número 5. Também de escrivão da Polícia Federal. Daqui uns dias você vai estar passando para a Polícia Federal. Presta atenção. Na questão número 5 vai falar da contagem de prazo. E essa aula de contagem de prazo eu já falei, já gravei, já está aí para você assistir. Contagem de prazo penal, contagem de prazo de processo penal. Quando começa a contar o prazo do direito penal, quando começa a contar o prazo de processo penal. Vamos para a questão número 5. A contagem de prazo para efeito de decadência, causa distintiva da punibilidade, obedece os critérios processuais penais. Até aqui a questão está correta. Até aqui a questão está perfeita. Até a vírgula é exatamente assim mesmo. Computando-se o dia do começo, aí fudeu com tudo, né, produção? Aí fudeu com tudo. Porque prazo processual penal não computa o dia do começo. O prazo que é computado o dia do começo não é o prazo processual penal.
O prazo que computa-se o dia do começo é o prazo de direito penal, ok? Questão 5 está errada, porque computa-se o prazo de processo penal o amanhã, que eu brinquei quando eu expliquei. Não é que amanhã, é o dia subsequente. É o dia útil subsequente àquele. É o dia útil posterior àquele. Então, se o juiz despachou hoje, se o juiz manifestou hoje, se o juiz deu uma decisão hoje e começou a correr o prazo não começa hoje. O prazo que começa hoje não é o prazo de processo penal. É o prazo de direito penal. O prazo de processo penal é o primeiro dia útil subsequente àquele. Então, se o juiz se manifestou hoje, e se hoje for uma sexta-feira, o primeiro dia que vai contar não vai ser sábado. O primeiro dia que vai contar não vai ser domingo. O primeiro dia que vai contar pode ser segunda-feira, se segunda-feira não for feriado. Então, se segunda-feira for um dia útil, não for um feriado, começa-se a contar a partir de segunda-feira. Então, prazo processual penal não computa-se o dia do começo. Computa-se o dia posterior àquele. Vamos para a próxima questão. Tinha uma continuação da questão, né? Todavia, a este recaiu. Então, ela já estava errada lá e ela tenta consertar aqui. Então a questão errou e depois ela tentou consertar aqui, mas ela já errou. Uma vez que a questão está errada, não tem volta mais. Questão número 6, questão de delegado do Distrito Federal. Vamos lá, já tem gabarito? Questão número 6. Segundo o STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente. Até aqui a questão está perfeita, correta, é isso mesmo. Segundo o STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente. Aí já fica estranho. Mas não ao crime continuado, se a vigência da lei é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Não. Aí a questão, aí a banca estragou a questão. A questão ficou errada. Gabarito da questão 6 é errada por quê? Ela começa certa. Segundo o STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente. Ponto. Perfeito. Mas não ao crime continuado? Vírgula. Risca esse mais não. Risca esse mais não. Também ao crime continuado. Então, a lei penal mais grave, ela vai aplicar tanto ao crime permanente quanto ao crime continuado. Pegou o bizu? Durante o flagrante, durante o cumprimento do crime. Então, o crime permanente, suponhamos que o cara foi lá e sequestrou a pessoa dia 1º de janeiro de 2019. Aí ela ficou 1 ano com a pessoa em cárcere privado, até 1º de janeiro de 2020. Suponhamos que em dezembro de 2019 é editada uma lei aumentando o tempo do crime, tempo da pena do crime de sequestro, ok? De cárcere privado. A pessoa só sequestrou lá atrás, dia 1º de janeiro de 2019. Em dezembro de 2019 veio essa lei aí, alterando a lei, deixando ela pior. Em Malam Partem. Vai ser aplicada porque o crime é permanente. O crime continuado da mesma forma. Ao crime continuado também vai ser aplicado a lei penal mais grave, enquanto durar ali o crime. Enquanto durar o crime. Ok? Então todos aqueles crimes anteriores continuados vai ser aplicado a lei mais grave, como também para o crime permanente. Esse é o entendimento do STF. Por isso que a questão 6 ficou errada. Bom, agora vamos para a questão número 7. Já tem gabarito? Vamos lá. Suponha que A tenha tirado contra B. Essa questão é complexa. Essa questão
foi nesse concurso de delegado do Distrito Federal a questão de direito penal que mais teve pessoas errando ou deixando em branco essa questão. Lembrando que banca CESP, uma que você errar, anula uma que você acertou. Então, essa questão aqui desbancou gente demais da conta. Suponha que uma pessoa, suponha que A, tenha atirado contra B com o propósito de matá-lo. Até aí normal. A acredita ter consumado o crime por meio dos tiros. Então A acredita que matou B. Em seguida, jogou o corpo de B em um rio, com a intenção de ocultar cadáver. Ok? Até aí tudo bem. Posteriormente, descobre-se que B estava vivo quando ele foi jogado no rio. Então foi feita uma perícia posterior e pela perícia, pela polícia científica, descobriu que B não morreu por causa do tiro. Que B, quando foi jogado no rio, não estava morto. Então não há de se falar em ocultação de cadáver de pessoa viva. Só há de se falar em ocultação de cadáver quando for um cadáver. Não existe ocultação de cadáver de pessoa viva, ok? Então vamos lá. Posteriormente descobre-se que B estava vivo quando foi jogado no rio e que morreu por afogamento. Nesta hipótese, conforme doutrina majoritária, A poderá responder a depender do caso por homicídio doloso tentado. Não há de se falar em tentativa porque houve a morte. A questão já ficou errada aí. Não há tentativa porque houve o resultado morte. A questão já ficou errada aí. Em concurso material com homicídio culposo, não há de se falar em homicídio culposo, sendo que uma vez a pessoa teve a intenção de matar e a pessoa morreu. Então não há de se falar em tentativa, não há de se falar em homicídio culposo. Ou doloso tentado, já falei, não há de se falar em tentativa. Em concurso material com ocultação de cadáver, não há de se falar em ocultação de cadáver, uma vez que não houve ocultação de cadáver. Não existe ocultação de cadáver de pessoa viva. Só ocultação de cadáver, que é pessoa morta. Então essa questão está toda errada. Mas pasmem, você pega seu material aí, tenta resolver essas questões antes de acessar essa aula. Porque se você estiver resolvendo essas questões junto comigo, você está fraudando a si mesmo. Tenta resolver essas questões, vem aqui, pausa. Não dá continuidade nesse vídeo, não. Tenta resolver essas questões sem a minha ajuda. E liga aqui quando já tiver respondido tudo, que aí você vai ver se a questão é fácil, se a questão é difícil. Porque responder junto comigo é fácil julgar o outro. Falar, mas não é possível que as pessoas errarem essa questão. Ok? Então vamos aí. Eu espero que você já pausou, que você já respondeu e voltou agora. Agora você já está me assistindo, respondendo. Você vai ver agora se você teve um bom desempenho. Questão número 8. Questão de delegado do Distrito Federal. Os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados, a depender do grau alcançado no iter criminis. Olha que palavrinha, nós já trabalhamos iter criminis, nós já falamos do iter criminis, já tem essa aula gravada, você assiste essa aula. Produção, é a aula da teoria geral do crime? A aula da teoria geral do crime já tem aí no seu material. Se você não assistiu essa aula, pausa, pega a aula de teoria geral do crime e assista para ver o que é iter criminis. Vamos lá. Os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados, a depender do grau alcançado no iter criminis. Certo ou errado essa questão? Essa questão está absolutamente errada. Porque não é a depender do grau alcançado no iter criminis. Porque nós já falamos que o iter criminis é cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. São 4 fases. Nós falamos que a primeira e a segunda fase, cogitação e atos preparatórios, a pessoa não é presa, nem por tentativa.
Nós aprendemos que na terceira fase do itercrimes, que é os atos executórios, a pessoa vai ser presa por tentativa. E na quarta fase do itercrimes, que é a consumação, a pessoa vai ser presa pelo crime consumado. Então, a terceira fase, a pessoa vai ser condenada por tentativa. Na quarta fase, a pessoa vai ser condenada pelo crime consumado. Então, não há de se falar a depender do grau alcançado no itercrimes. Não é a depender do grau alcançado. Se for o terceiro grau, vamos falar de grau. A questão falou de grau. Primeiro grau, entenda-se primeiro grau, a primeira fase, cogitação. Segundo grau, os atos preparatórios. Terceiro grau, os atos executórios. E o quarto grau, o crime consumado. Porque a questão falou de grau. Ok. A depender do grau alcançado. Se é o terceiro grau, é por tentativa. Se é o quarto grau, é o crime consumado. Agora, presta atenção na questão. Os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados? Não! Regra geral, não! Crime tentado, em regra geral, tem pena menor do que o crime consumado. E não vai depender de grau alcançado no itercrimes. Porque uma vez que você está no terceiro grau, é tentativa. Acabou. Você vai ter a pena de tentativa. Uma vez que você chegou no quarto grau, que é o crime consumado, você vai ter a pena de crime consumado. Então a questão número 8 está errada. Questão número 9. Questão número 9, eu vou aconselhar você a abrir o seu vadimeco no Código Penal, no artigo número 15. Abra seu vadimeco no artigo número 15. A questão de número 14, questão de número 8, que nós respondemos agora, questão de número 8, eu recomendo você abrir no artigo 14 do Código Penal. Artigo 14 do Código Penal. Porque na questão número 8, que está falando aí do itercrimes de tentativa, o artigo 14 vai te elucidar muita coisa. Nessa questão número 9, o artigo número 15 do Código Penal vai te auxiliar bastante. Vamos lá? Tentativa abandonada ou qualificada. E aí? Tentativa abandonada ou qualificada ocorre quando há interrupção do processo executório em razão do agente não praticar todos os atos de execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Você vê que a questão está errada. Tentativa abandonada é porque a pessoa abandonou, não foi porque ela foi interrompida. Não foi outra pessoa que veio e interrompeu ela por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa abandonada foi a pessoa que desistiu, foi a pessoa que abandonou. Então pega aí o artigo número 15 do Código Penal. Eu espero. Pegou? Quando a tentativa não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade, você vai escrever aí: houve a tentativa imperfeita. Tentativa imperfeita. Tentativa abandonada ou qualificada é conhecida por arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz também é conhecido como ponte de ouro. Ponte de ouro. Ok? Questão número 9 está errada. Ok? Não é por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa abandonada
foi um arrependimento eficaz ou desistência voluntária, porque ele desistiu, arrependimento eficaz ou desistência, tá pegando aqui? Desistência voluntária. Cortou alguma coisa aqui, produção? O último A, voluntária. Então, ponte de ouro. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é essa ponte de ouro, qual é o benefício da pessoa. Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, há a ponte de ouro. Questão número 9. Questão número 9. Fala que a pessoa desistiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso aqui é a tentativa imperfeita. Ok?